Nacional. Boa noite. Boa noite. O corte de verbas da educação leva manifestantes às ruas em todos os estados. O governo afirma que fez um contingenciamento por causa da queda na arrecadação. O presidente Jair Bolsonaro diz que não queria, mas que foi necessário. Critica a qualidade da educação no Brasil. Diz que as manifestações são naturais. Mas chama os manifestantes de idiotas úteis e massa de manobra. E provoca a indignação de políticos, estudantes, professores e associações de classe. Veja também, o ex-presidente Michel Temer deixa a prisão em São Paulo. E começam as oitavas de final da Copa do Brasil. O Jornal Nacional está começando. Professores e alunos de universidades e escolas públicas e privadas de todo o país protestaram hoje contra os cortes na educação. Segundo um levantamento do G1, o portal de notícias da Globo, brasileiros foram para as ruas em 198 cidades, incluindo todas as capitais. As manifestações começaram cedo. Em Fortaleza, alunos e professores calculam que 100 mil pessoas fecharam um dos principais acessos à Universidade Federal do Ceará. O plano deles é que daqui lá na frente, a nossa juventude, os nossos pais, sejam pessoas que não têm capacidade e que só os grandes países que eles acham que são, que possam produzir ciência e pesquisa. Então vamos voltar à rua. Vamos começar a pedir fora esse nazista, fora esse despreparado. E a juventude tem um papel muito importante. A juventude tem que vir para a rua, porque é o futuro dela que está garantido. E tem uma frase que diz o seguinte: aquele jovem que não luta é um velho antecipado. Aquele jovem que não vem para a rua defender seus direitos é um velho antecipado. Portanto, chegou o momento e o PTC não podia estar de fora. Esse partido que começa a se criar no Ceará, nós somos contra esse corte. Em São Paulo, funcionários, estudantes e professores da USP bloquearam o trânsito na cidade universitária. Universidades particulares, como a PUC, aderiram ao protesto. O Instituto Federal de São Paulo, que tem cursos técnicos, parou. Estudantes de escolas públicas e colégios particulares também foram para as ruas. No interior, teve manifestação dentro do campus da Unicamp, com apoio de funcionários da reitoria. De lá, os manifestantes se juntaram à maior concentração no centro da cidade. Segundo os organizadores, eram 1.000 pessoas. A PM contou 2.400 manifestantes. O protesto também foi contra a reforma da Previdência. No Rio de Janeiro, uma das concentrações foi no Largo do Machado, na Zona Sul. Outra aconteceu em frente ao Hospital Universitário, na Ilha do Fundão. Em Belo Horizonte, alunos e professores saíram em passeata. Em frente à Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, também teve protesto. A gente está aqui para garantir que a educação não é mercadoria e a gente tem direito a lutar por isso. A juventude tem que vir para a rua, porque é o futuro dela que está garantido. E tem uma frase que diz o seguinte: aquele jovem que não luta é um velho antecipado. Aquele jovem que não vem para a rua defender seus direitos é um velho antecipado. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior defendeu o diálogo com os estudantes. A posição dos estudantes cumpre um papel importante na vida democrática em nosso país. Ouvi-los, saber da sua mobilização, sempre foi um sinal importante para que nosso país evitasse retrocesso, evitasse compromissos com a ignorância e não com o conhecimento. O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior disse em nota que fica chocado ao ver que o presidente da República não tem a sensibilidade de perceber o quão importante é para a população brasileira uma educação pública de qualidade, também fundamental para o crescimento econômico do país. A repórter Andréa Sadi, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está em Nova York, disse que educação também é saber ouvir, discutir com respeito e encontrar soluções para os nossos desafios. E isso vale para todos os lados. O Congresso vai fazer o seu papel, ouvir, discutir e apontar caminhos.
Aqui no Congresso, as declarações do presidente causaram muito impacto, bem no dia da audiência com o ministro da Educação, que foi convocado pelos parlamentares insatisfeitos com os cortes na educação. O deputado Diego Garcia, do Podemos, defendeu as palavras do presidente Jair Bolsonaro. O presidente coloca dentro de um contexto que são militantes, que estão ali fazendo toda essa arruaça, esse barulho, levantando essas bandeiras, fazendo protestos, mobilizando outras pessoas que estão, infelizmente, muito desinformadas sobre a realidade e a verdade do que está acontecendo nesse momento no país. A líder do governo criticou os protestos, que chamou de manifestações ideológicas. O presidente nunca compactuou com esse tipo de manifestação ideológica, barulhenta e com muito pouca produtividade. Não tem como você fazer diálogo com gente que está na rua gritando, que está na rua esperneando, xingando o governo. Isso não é diálogo, isso é baderna. Quem está botando lenha na fogueira é quem está indo para a rua fazer baderna. Em nota, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, disse que a posição do presidente é que as manifestações são legítimas e democráticas, desde que não se utilizem de violência nem destruam o patrimônio público. Mas deputados de vários partidos criticaram a declaração de Bolsonaro. O líder da oposição na Câmara disse que é inaceitável. É um desrespeito intolerável a estudantes, a professores, a pesquisadores que de forma democrática, pacífica e legítima decidem se manifestar a favor da educação brasileira. Isso não é postura de presidente da República. O deputado Tiago Mitrô, do Novo, cobrou serenidade e diálogo do governo. O que a gente tem que fazer nesses momentos onde a população está mais aflorada ou algum setor do país, a gente tem que dialogar, né? Acho que a gente não pode jogar mais lenha na fogueira, colocar gasolina ali nesse momento. Acho que a gente tem, quem está no governo tem que ter uma postura de serenidade e de abertura ao diálogo, que infelizmente não parece que foi o tom dessa declaração. O líder da Rede Sustentabilidade chamou de desastrosa a declaração. É mais uma declaração desastrosa e irresponsável do senhor presidente da República. Ele está a quilômetros de distância daqui. A primeira provocação que levou os estudantes às ruas no dia de hoje partiu do seu governo. O próprio presidente da República, ao contrário de agir com responsabilidade que o cargo exige, bota mais lenha na fogueira. No depoimento a deputados e senadores, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, procurou explicar quais são as prioridades do governo para a educação, com críticas a governos anteriores. Já o ministro interino da Economia disse que os cortes foram uma medida de precaução para fazer frente à queda da arrecadação e que podem ser temporários.